o blog Mercado da Bola, do UOL, antecipou a informação. Eu tenho a confirmação de que o negócio está avançando e tem tudo para ser fechado nas próximas horas. Temos clássico carioca nestas oitavas de final e deu Vasco para cima do Fluminense. Rafael Marques chegando aqui com a gente para trazer as informações Vasco também desta partida e dessa classificação atropelou do Vasco. o Fluminense. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Tudo sim, Glá. Outro beijo para você. Abração para o Jailson, para o Donk, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui nesse Sport Center. Uma quinta-feira ensolarada aqui no Rio de Janeiro, que amanheceu preto e branca e não tricolor. O Fluminense carregava um favoritismo para o jogo, por ter um desempenho técnico melhor ao longo da temporada, jogadores mais consagrados tecnicamente, mas o Vasco se superou e conseguiu fazer um grande jogo ontem. Venceu o Fluminense pelo placar de 3-1 e mais uma vez eliminou seu rival na Copa do Brasil. Já tinha acontecido lá em 2006 nas semifinais, também nas semifinais do ano passado e agora nessa fase de oitavas de final de 2026. O Vasco acumulando mais 4 milhões de reais, a CBF já fazendo Pix, dinheiro que é muito bem-vindo para o Vasco nesse momento em que precisa reorganizar as questões do futebol e está prestes a anunciar oficialmente a contratação do volante Santiago Sousa, que está vindo do Racing da Argentina. A torcida do Vasco, mais uma vez, foi a maioria ontem no Maracanã, apesar do Fluminense ser o mandante. O setor misto deu o tom dessa diferença da presença dos torcedores. Esperava-se um público superior a 50 mil presentes, mas o oficial foi de 48.794 torcedores. Mesmo assim, um público muito bom para o jogo de quarta-feira à noite. Vasco classificado, esperando agora o sorteio da próxima terça-feira para saber quem vai enfrentar. É o único carioca garantido na sequência, disputando as quartas de final da Copa do Brasil. E, obviamente, antes disso, tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro. E o Fluminense eliminado e tendo aí o técnico Luiz Ubeldia, o seu trabalho muito questionado. Diferentemente do que aconteceu lá quando o Fluminense estava claudicando na fase de grupos da Libertadores e a diretoria acabou dando esse voto de confiança, dessa vez, além de não ter resultados, o Fluminense não vem tendo desempenho. E antes até da paralisação para a Copa do Mundo. O Fluminense não vem desempenhando tecnicamente o jogo que vinha no início da temporada. E é por isso que o Ubeldia começa a viver efetivamente uma fase de instabilidade à frente do comando técnico tricolor. São 6 jogos sem vencer, vem de 5 empates, considerando apenas partidas oficiais, e ontem perdeu para o arquirrival e está fora da Copa do Brasil. Pontuação entre o Remo, que é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, e o Mirassol, que é o 14º, nós temos 6 times que estão separados por apenas 2 pontos. Um deles é o Vasco, que tem 21 pontos e é o 18º colocado. Por isso que qualquer coisa que o Vasco conquiste em Salvador, um empate e, obviamente, e principalmente uma vitória, qualquer situação é bem-vinda nesse momento para reagir no Campeonato Brasileiro. Passada a empolgação da classificação do Vasco na Copa do Brasil, é preciso focar no Campeonato Brasileiro. Glaucia. Boa, Rafa. Fica com a gente até para também a gente atualizar outro noticiário aí desse pós-jogo. Mas antes, amigos, vimos aí o Zubeldia trazendo para si, né, o treinador e tal, mas é um Fluminense que joga abaixo individualmente e coletivamente já faz algum tempo, não é de agora, contra um Vasco que encontrou alguns encaixes, principalmente de meio campo, conseguiu ser dominante nessa partida de ontem, né, o primeiro tempo que eu acho que é para o Pedro Emanuel pegar para si e olhar e já ver algumas coisas que ele consegue trazer para esse time, um resultado justo e que mostra coisas bem diferentes dentro dos dois times, né? O meio-campo do Vasco engoliu, tanto que o Zubeldia no intervalo faz a troca de colocar mais um meio-campista, né? Que ele bota o Nonato para justamente E apanha por isso, né, Jailson? Mas ele tenta ali igualar, né, o número de meio-campistas, pelo menos ali no sentido de defensivo, né? Porque você tinha no Vasco Jair, Tietê e Thiago Mendes, que controlavam completamente a partida, e no lado do Fluminense você tinha o Savarino e o Lúcio Acosta, que não faziam nem sombra. E aí, eu acho que o Zubeldia, ele ficou na questão de proteger o elenco, de não expor os jogadores, né? Mas individualmente falando, o Savarino e o Lúcio Acosta não dão um passinho para trás para marcar também, é brincadeira, né? Aí sobra tudo pro treinador, beleza, porque você já tem que tentar cobrir as costas do Arana, que não é um grandíssimo marcador, você já tem tanto que eu acho que a mudança do Pedro Emanuel de botar o Andrés Gomes para a direita, mas você tem a tranquilidade de ter aquele primeiro passe. O Jair hoje é o responsável pela saída de 3 do Vasco,
com tranquilidade, com experiência, de ser esse cara do combate ali, né? E ele consegue jogar o Thiago Mendes para ser esse segundo homem de meio campo e o Tietê um pouco mais dinâmico, né? Então, assim, o Jair, para mim, a grande notícia do Vasco, né, nesses últimos jogos. A grande mudança do Vasco parte por aí mesmo, né? E o Thiago Mendes voltando depois do primeiro jogo e sendo brilhante em 2 gols. Então, acho que o Vasco evolui coletivamente a partir desse estabelecimento da dupla. E a questão do time do Vasco também, para mim, queria destacar o Brenner, né? Sim, claro. Individualmente, ele acaba sendo um cara muito importante. A gente está falando de 3 gols em 27 jogos. E ontem faz 2 vezes Tem torcedor dizendo que ele estreou ontem, Donkey. Exatamente, Rafa, porque é um cara que vinha sendo muito questionado e acabou sendo determinante. Então, assim, eu acho que é um Vasco que evolui a partir do meio de campo, mas tem coisas boas acontecendo. Acho que eu falei até na abertura, para mim foi um grande jogo do Vasco em 2026, muito pelo que representava e pelo nível da atuação. Acho que o Paulo Henrique também foi importante, mais uma vez, ali pelo lado direito. Enfim, acho que é um Vasco que acabou trazendo boas notícias. A gente falava muito como o time era sempre dependente do Andrés Gomes. E agora você vê um conjunto mais estabelecido. Do lado do Fluminense, acho que o Zubeldia ele se destacou na coletiva, acho que dá pra falar assim. Porque ele foi muito bem na forma de trazer pra ele, porque você tá falando de um time que tá jogando mal, tem problemas desde a volta da Copa, e você tem uma decisão de Libertadores. Então, de repente, não era um momento de trazer pra ele, mas sabendo se eu sou torcedor do Fluminense, eu tô muito mais incomodado com os jogadores do que com o treinador. Porque, o Gelson estava falando, tem a questão sem a bola, mas com a bola também, Savarino e Acosta caíram demais. Então, o Fluminense tá, assim, as atuações têm sido abaixo, e aí uma eliminação da forma como foi 2 anos seguidos. E assim, com o elenco que tem, nos 2 anos, acho que o Fluminense estava numa condição melhor que o Vasco para o confronto. E o Vasco ganhou as 2 vezes. E ontem, assim, você vai até ter um equilíbrio de número de finalizações, mas o jogo foi dominado pelo Vasco. O Gelson falou da volta do segundo tempo, mas durou 6 minutos aquele período de melhor momento do Flu, que aí sai o segundo gol e acaba aquele bom momento, que teve até a bola na trave do Canóbio. Então, assim, mais do que eliminação, é de um Fluminense que o Rivadavia mudou bem, né? Tem saídas... É isso aí, família vascaína! Baile, baile, baile na colina. Vasco amassa o Fluminense. O Vasco é o pai do Fluminense. Vamos falar a verdade, gente. O Vasco é pai do Fluminense. O Fluminense passou na fila da freguesia 1 milhão de vezes, porque assim, o Vasco, toda vez que pega o Fluminense, amassa, convence, joga bem. E o Pedro Emanuel tá sabendo extrair o melhor de cada atleta. O Brenner foi, assim, algo sensacional. Jogou muita bola. Então, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. É algo surreal. É algo sensacional, sabe? Essa vitória de 3-1 em cima do Fluminense. Fluminense jogando muita bola, partindo pra cima. Então, assim, vou falar uma coisa pra vocês, gente. Parabéns. E que vem um próximo adversário. Que vem um próximo adversário. Caiu o Pix, a CBF, né? Injetou 4 milhões. 4 milhões. Então, assim, é muita grana. É muita grana. Sabe, para um clube que vem passando por problemas, a gente sabe disso, precisa contratar jogadores. Cadê o Sousa? Cadê o Brian Rodrigues? Sabe, tem um atacante aí na mira do Vasco. Então o Vasco vem analisando diversos jogadores e a minha expectativa é a melhor possível. Vamos torcer para que o Sousa seja apresentado, vai dar um acréscimo cada vez mais. Gente, o Vasco vai ter um segundo turno daqui para frente sensacional. Se o Brenner começar a ter confiança, o Adson, jogador, menino muito bom, Jair voltando pro time do Vasco. Então assim, o Vasco tá numa crescente e vamos torcer para que continue nessa pegada. Vocês concordam comigo? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. Fiquem com Deus, amigas e amigos, e até a próxima!